Olá, boa noite, boa noite a todos que estão se conectando aí na live. Esperar só um minutinho o pessoal ir chegando aí, a gente já chama a nossa convidada. Boa noite, Danilo, grande parceiro aí. A nossa convidada também já está aí por aí, a Solange. Boa noite. Hoje a gente vai falar sobre um tema bem importante, um tema que é do interesse de muita gente, né? Que é a questão do sono, como ter um sono de qualidade. É algo assim que muitas pessoas sofrem hoje em dia. Então, não é à toa que o Brasil é um dos países recordistas, né, do mundo na comercialização e na venda do clonazepam, né, na comercialização, na venda e no consumo também do clonazepam, que é um medicamento que, dentre outras funções, ele também auxilia em quadros de insônia e tal. Mas o que a gente vai falar aqui é sobre as questões comportamentais, né? Será que é possível a gente ter um sono de qualidade sem a utilização do medicamento, né? E quando é necessário o auxílio, a ajuda desse medicamento. Então, eu acho que é um tema bem interessante, bem importante para a gente levar, porque, como eu falei, a maioria dos casos, né, de insônia são por fatores comportamentais, fatores que a gente consegue mudar aí alguns hábitos e ter uma melhor qualidade de sono, melhor produtividade até, tá certo? Então, o pessoal tá chegando aí. Boa noite, Emerson. A minha noiva, a Natália, tá por aí também. Legal, legal vocês por aqui. Então, vamos lá. Deixa eu chamar já a nossa convidada. E a gente já inicia. Opa, já enviado aqui, solicitação. Olá, Boa noite. boa noite. Tudo bem, Solange? Tudo bem, e você? Tudo bem também, tudo jóia. Antes de mais nada, mais uma vez te agradecer aí pela participação, por ter aceitado, né, o convite para essa live, para um tema tão importante como esse, que é a importância do sono. Então, te agradecer aí pela sua disponibilidade, a gente sabe, né, da correria. Para quem não sabe, a Solange, ela tem uma página muito legal, muito interessante, que é só cursos e aulas, é isso? Exato, só Onde cursos e ela aulas. desempenha um trabalho muito interessante aí de ensino, né? Então, é uma página que eu, né, todo dia estou lá, vendo as postagens bem interessantes para quem tem interesses, né, nos assuntos aí, principalmente estudantes, né? Estudantes aí podem se beneficiar muito dessa página da Solange, então eu recomendo, tá? Fica a dica aí. Então, a Solange, ela é mestre em ciências, né, Solange? Farmacêutica, também consultora do sono, né? Sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, Exato. mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, por ter aceitado o convite, e esteja à vontade aí para se apresentar, para falar. Bom, primeiramente, boa noite a todos, boa noite e mais uma vez muito obrigada pelo convite. É claro que eu tinha que aceitar, porque realmente a primeira live foi muito boa, adorei participar. E eu gosto também muito do seu trabalho, eu já te acompanho também no YouTube e Instagram, que Obrigado. também você tem um trabalho muito bom de prestação de serviço e de extrema importância, sabe, para todos. Então, eu Obrigado. fico lisonjeada pelo convite e por tudo isso que você falou de mim, muito obrigada.
E realmente eu tenho uma página, antes de mais nada, eu sou professora, sou farmacêutica, como o mesmo Ariel pronunciou antes, e eu também sou consultora do sono. Eu fiz esse curso 2 anos atrás. E a partir desse curso, que era consultoria do sono materno e infantil, era voltado para a base da estruturação do sono, né, da fisiologia do sono. A partir daí que eu tive um contato maior com a fisiologia do sono e começou a despertar esse amor por esse assunto, né? Eu já amava vários assuntos da fisiologia, mas esse eu ainda não tinha me adentrado muito, né? Não tinha tido muitas experiências mesmo, mas foi um curso que me despertou para essa parte da fisiologia do sono e hoje eu aplico como professora, né? Não mais como consultora. Mas, em relação ao sono, eu utilizo justamente como professora, tanto como cursos, mas principalmente para ajudar os estudantes a estudarem da melhor forma, a memorizarem da melhor forma, porque o sono, já começando, né, ele é extremamente importante. É o momento em que o organismo consegue repousar, é o momento em que o organismo consegue ser refeito, né, para que no dia seguinte ele consiga desempenhar todas as atividades novamente e que ele está pronto para um novo dia. Então, ele está zero bala, está pronto realmente para um novo dia. E isso, quando dizemos isso, né, tem a ver com, principalmente, regeneração celular. Então, o primeiro ponto de importância do sono é a regeneração celular. É nesse momento que você vai conseguir refazer músculo, refazer pele, mucosa, melhorar as suas células dos olhos, refazer parte importante que já foi utilizada muito vastamente durante o dia, como do fígado, do intestino, e a partir daí regular o sistema imunológico, estabelecer uma imunidade ativa e própria para um outro dia atuante bem, né, funcionando bem. E assim como todos os outros tecidos e todas as outras funções do organismo, né? Além disso, o desenvolvimento neurológico é de extremamente importância para um desenvolvimento motor, um desenvolvimento cognitivo, emocional. E aí entra a parte, principalmente, dos bebês. Né? Essa parte de desenvolvimento neurológico, ela é extremamente importante, principalmente para os bebês, porque eles estão iniciando a vida. Eles estão desenvolvendo o seu organismo, principalmente desenvolvendo a sua parte neurológica inicial, né? Mas mais para frente a gente fala um pouquinho mais sobre esses detalhes, né? Eu creio que assunto não vai faltar hoje, porque a gente recebeu inúmeras perguntas, né, muitas dúvidas aqui relacionadas ao tema, né? Eu até agradeço às pessoas aí que mandaram as suas dúvidas, suas perguntas. Na medida do possível, a gente vai respondendo todas elas, né? Mas também não duvido que aconteça como na live passada, que a gente tenha que fazer uma segunda parte e voltar aqui, né, para explicar um pouquinho, porque realmente é um tema que tem muito assunto, dá muito o que falar, né? Então é complicado. Então, aqui a primeira pergunta que eu já tenho anotado aqui, né? A pessoa perguntou: quando fico sem dormir, sinto a sensação de ter tomado um soco na nuca e tontura também. Seria síndrome, né? As pessoas têm a dúvida aí se está relacionado com uma síndrome, essa questão de você, quando você acorda cansado, né? Você acorda com aquela sensação que você não dormiu nada, e aí você começa a ter todos aqueles sintomas que são bem desagradáveis, né? Como se você realmente tivesse tomado um soco na nuca ou algo do tipo.
E começa, dependendo de pessoa para pessoa, também essa questão da vertigem, né? Começa a ter vertigem e tal. O que pode estar acontecendo para a aparição desses sintomas, vamos dizer assim? Com certeza. Bom, para que vocês compreendam melhor isso, deixa eu explicar antes um detalhe do sono, né? Nós temos várias fases do sono. E para que você adormeça, que é a primeira fase, e depois entre num sono profundo, que são várias outras fases, mas de uma forma geral, para que a gente compreenda melhor. Então, primeiramente, você tem o adormecimento e depois o sono profundo. Para que você consiga ter um sono de boa qualidade, depende de vários fatores. E entre eles, tudo que você fez antes. Antes do dia anterior. Então, tudo isso influencia. Então, eu não recebi... além dessa pergunta, a Andrea também acrescentou a respeito disso agora, né? Sim, sim. A sensação de que a gente trabalhou o sono inteiro. Exatamente. Que não dormiu, né? E teve uma ex-aluna minha também que mandou uma pergunta a respeito disso, de que você, por mais que durma bastante, você acorda cansado, acorda como se não tivesse dormido nada. Então, nesse caso, provavelmente são pessoas que não entram num sono profundo total, na fase mais importante do sono. Tanto é que, geralmente, essas pessoas não sonham. Porque justamente a fase final desse sono profundo é o sonho. É a partir daí que você começa a sonhar. Então, por que de tudo isso, né? Vai em fases, porque pensem da seguinte forma. Imagina, o seu organismo ele está em franca atividade. E aí, do nada, ele tem que parar, cessar. Então, não é de uma hora para outra que você consegue cessar. Você tem que ir gradativamente. Então, por isso que são fases. E se o organismo não consegue entrar num adormecimento adequado, ou mesmo num profundo nível 1, 2 ou 3 adequado, é como se você tivesse tido um sono leve. Aquele sono que qualquer barulhinho você já desperta, ou aquele sono que parece que você acabou de deitar. Então, você dormiu e parece que não foi realmente suficiente, acorda cansado. Nesse ponto, em geral, isso acontece, né, de não dormir profundamente, porque o antes de dormir, o antes de adormecer, teve alguns detalhes que fugiram, né, que não foram bem executados. Por exemplo, em relação ao sono, nós estudamos, né, na fisiologia do sono, ciclo circadiano, como preferir o nome, né? Cronobiologia, todos esses nomes. Nós estudamos que é um ciclo. Nosso organismo é um ciclo, né? Sim. E que cada horário nós temos a liberação de determinados hormônios. E todos esses hormônios vão desempenhar uma determinada função. A maior parte deles vão culminar com a parte final de adormecer e dormir. Mas hoje eu vou ficar com dois que são extremamente importantes para esta fase. Primeiro, nós temos o cortisol e a melatonina. Melatonina, a fundamental. Famosa melatonina. A famosa melatonina. Famosa melatonina que agora já tem medicamentos, né, com melatonina. Sim, Então, além dos psicotrópicos que são utilizados vastamente, até você disse no início, realmente, nós temos agora a melatonina, que é um psicotrópico, mas nosso organismo produz melatonina. Então, sim, muita calma. Né? A parte de medicamento vamos chegar lá no final, mas antes de tudo eu vou explicar da forma mais fisiológica possível de como isso tudo se comporta e do que a gente pode melhorar. Né? Uhum. Então, esses dois hormônios, cortisol e a melatonina, eles ajudam
para que você tenha um ciclo do dia e um ciclo da noite. Por que isso, né? O que influencia o dia e o que influencia a noite? A luz. A luz e a escuridão vão fazer com que você tenha na luz a produção do cortisol e na escuridão a produção da melatonina. O cortisol fará com que você acorde, desperte, e a melatonina fará com que você adormeça profundamente, tenha um sono profundo. Então, para que você tenha esses dois, você tem que ter a luz e a falta total desta luz à noite. Uns anos atrás, nós não tínhamos energia elétrica e quando o sol se punha, as pessoas dormiam. Agora que a gente tem essa maravilhosa invenção, que ela é maravilhosa de fato, graças a ela, a gente consegue ter milhares de outras tarefas acontecendo, mas tem um ponto negativo, de que a gente aumentou este dia, né? Postergou a hora de dormir. E a partir daí, já vai criando umas certas dificuldades, principalmente se a pessoa ainda tem o hábito de dormir na cama, levar na cama o celular, ou ficar vendo TV antes de dormir, tablet, todos esses estímulos, né? Eles são extremamente prejudiciais. Por quê? Eles produzem e eles emanam uma luz. E aí eu pego o gancho para uma outra questão que foi perguntada a respeito do sono dos bebês. Se tem solução. Se tem como um bebê dormir. Calma. Tudo é possível. Mas é o seguinte. A fase de dormir se inicia logo no parto. A partir do momento que tem o parto, o nascimento do bebê, ele começa e ele vê a luz pela primeira vez. Enquanto você está na gestação, enquanto o bebê está na gestação, está em escuridão total. Nos últimos meses, ele passa a dormir um pouco menos, de 85% a 90% do tempo, mas ainda assim é bastante. Quando ele desperta, nos primeiros meses, você vai vendo que o olho do bebê vai mudando. Por que disso? Sim. Porque as células que captam a luz, e essa luz vai ser convertida em imagem aqui no cérebro, essas células presentes nos olhos, que captam a luz, elas vão se desenvolvendo e melhorando a sua atividade nesses primeiros meses, mais particularmente nos 3 primeiros meses. Tanto é que no início o bebê ele não consegue enxergar uma longa distância e a visão é extremamente embaçada. E ele vai melhorando conforme o tempo. E o que isso tem a ver com o sono, né? Vamos lá. Quando você vai adequando isto, e a partir do momento que o bebê tem a adequação total de captar totalmente essa luz, você consegue iniciar este ciclo perfeito, de que durante o dia você tem a liberação do cortisol e durante a noite você tem a liberação da melatonina. Então, a partir daí, ele vai conseguir dormir melhor. Fora o detalhe de que é necessário ter uma rotina, que até você mesmo citou num dos posts do seu Instagram, né? É extremamente necessário para o bebê ter uma rotina inicial, porque trata-se de um treinamento. Em relação a isso, eu posso fazer um outro gancho, mas eu já vou responder a parte do não dormir. Calma, pessoal, calma. É só para entender tudo. Só para vocês ficarem acordados aí, prestando atenção. Isso, não vai dormir isso. Fica acordado aí. Vai dormir depois, agora não. Exato. Inclusive, como você tocou no assunto aí da questão de levar o celular para a cama, se você está vendo essa live agora e você está na cama e você vai dormir daqui a pouquinho, dá pause aí na live, amanhã, a hora que você acordar, você assiste de novo. Vai ficar gravado. Muito bem.
Exatamente, vai ficar gravado, não precisa ficar aí perdendo noite de sono por isto. Depois você vê, exatamente. Tanto é que, em relação a essa rotina, eu estou falando dos bebês, mas é para todos nós, né? Essa rotina de sono, para fazer com que você consiga adequar o seu organismo, é extremamente importante, porque a partir do momento que você adequa o organismo, ele vai produzir cortisol sempre nos mesmos horários, pelo menos, né? Não exatamente 7:03 da manhã, não é tão assim, né? É por volta disto. E à noite, no momento apropriado, você vai ter a melatonina e, portanto, você vai ter o uso adequado. O que acontece, às vezes, de pessoas que acordam e parece que não dormiram bem, é que elas têm essa produção da melatonina, mas mais tardiamente. E, às vezes, elas têm até uma inversão do horário da produção desses dois hormônios, tendo mais o cortisol no final do dia, quase que uma troca, uma inversão de papéis, e a melatonina durante o dia. Então, a pessoa fica sonolenta. Tudo que tinha que ficar à noite, ela fica durante o dia. Fica sonolenta, ela não tem atenção, ela não consegue se concentrar. Então, às vezes é em decorrência de cada dia você vai dormir no horário, ou então você não está dormindo adequadamente num local que te permita isto, ou ainda dos fatores que eu ainda vou mencionar, mas um deles para já falar a respeito do celular na cama, né? Então, É um problema frequente. é um problema frequente, porque emana luz. Então, tudo que você tem de estimulação neuronal minutos antes de dormir vai fazer com que você desperte. E você Exato. despertando, você não vai conseguir adormecer, logo você não vai conseguir entrar num sono profundo. Você pode ter até um Sim. sono leve, mas não profundo. Então, O nosso cérebro, ele entende, como você bem esclareceu, né? Através da retina, né? Tem essa captação da claridade, da luz. É como se você estivesse dizendo para o seu cérebro que ainda não está na hora de dormir, né? Ainda tá de dia, você ainda tem que estar ali, produtivo, produzindo. Então, isso exato, acaba meio que bloqueando também a liberação, captação da melatonina, né? Que, exato. inclusive, também é um dos hormônios bem interessantes, né? A gente sempre falar. O outro também que eu acho fundamental é o triptofano, né? Que, inclusive, está presente em diversos alimentos, tal. Claro que a gente não vai entrar muito nisso, mas através de um alimento, por exemplo, a banana, se não me engano, contém uma quantidade significativa de triptofano. Então, você consome, por exemplo, durante o amanhecer, o café da manhã, você come uma banana, uma quantidade tal de triptofano, que posteriormente ele vai ser convertido em um outro hormônio, que é o 5-HTP, né? E depois ele passa para uma outra conversão, né? Também que até anotei aqui, a conversão para serotonina, né? Que é aquele do bem-estar, e mais tarde, né, lá no final do dia, ele, né, lá por volta eu não me recordo muito bem, mas acho que lá pela volta das 19 horas, mais ou menos, que começa a se produzir, né, a Exatamente. melatonina. Entre 18 e 19, dependendo do organismo, porque tudo isso que a gente fala é uma média, né? Tudo Sim. depende do organismo. Tem pessoas que são que elas trabalham à noite, então o organismo delas é totalmente o contrário. E a maior invertido. parte de nós que trabalhamos durante o dia acontece isso, mas quando você trabalha à noite, você passa a adaptar o organismo de uma outra forma, né? Exato. Mas é realmente isso. Sim, inclusive a questão do trabalho à noite, parece que esses hormônios, eles ficam, como se eles tivessem mesmo essa inversão que você falou, né? Então a gente também tem que tentar adequar essa situação, né, para dizer para o nosso cérebro, ó, né,
mudança de rotina, né? Vamos estabelecer uma nova rotina aqui. Até acho que por conta disso, logo no começo, né, quando a pessoa começa a trabalhar nesse período e não está muito acostumada, sofre muito, né? Até a questão do jet lag também, né? As pessoas que vão para fora e aí acaba precisando fazer o uso do medicamento, né, da melatonina. Então, Exatamente. eu acho que deve ser bem difícil, né? Inclusive o André tá aí, ó, o André, ele trabalha à noite, né? Putz, O Thales, tô vendo. Ah, dorme com venda nos olhos e protetor auricular. É, realmente, André. Realmente, porque é extremamente necessário. Porque um dos fatores que permite com que você está no seu ambiente. Então, a luz, ela interfere, ela faz com que o cortisol seja liberado e que a melatonina não seja liberada, não seja permitida a sua ação. Então, é extremamente importante para um trabalhador noturno fazer isso mesmo. E fazer de tudo para que tenha o mínimo de luz possível, porque total ausência de luz é impossível, né? tanto Mas, que... pode falar. Não, pode concluir. Então, até a parte do auricular também, porque durante o dia, ainda mais dependendo de onde você morar, é extremamente barulhento e isso pode te prejudicar, que são os dois fatores principais que fazem com que você tenha uma noite de sono melhor ou pior, é a interferência da luz e o som. Exatamente. Nossa. O som é... até por conta disso que você falou, né, dos estágios que tem, né, se você demora um pouco para pegar, né, no sono, então, o seu cérebro, ele tá, né, muita gente tem a ideia de que quando a gente dorme, nosso cérebro, ele para totalmente. Ele não para, né, ele continua produzindo, continua trabalhando, claro que numa menor frequência, né, mas os nossos sentidos, eles ainda estão presentes, né? Eles estão ali. Claro que o visual não, porque você está de olhos fechados, tá? Mas a audição, ela está presente, né? Então, inclusive, eu até lembrei de uma pesquisa que eu vi um tempo atrás, né? E até a gente conversou sobre isso lá no Hospital das Clínicas, né? Que deu muito o que falar, né? Que saiu uma pesquisa tal, e falando que para casais, pessoas que têm a dificuldade de engajar nesse sono de qualidade, né, no sono REM, o ideal era dormir em camas separadas, né, principalmente quando um dos parceiros ronca, né, É, e isso deve ser uma tortura, né, para quem tem a dificuldade de engajar nesse sono. Então, deu muito o que falar por conta disso, né? Durmo em camas separadas, se a pessoa se mexe muito também acaba atrapalhando. é Então, você verdade. imagina. Nossa, não, realmente, isso interfere e muito. E o pior de tudo é que quando você não tem um sono adequado, no dia seguinte você fica totalmente irritabilidade. Eu acredito que todos que estão aqui participando, e mesmo os que estão ouvindo depois, há de concordar comigo. Quando você não consegue dormir bem durante um dia, no dia seguinte é o dia que você mais come. É, é Por que verdade. disso, né? Primeiro, porque você não fez aquela regeneração total, o seu organismo não está zerado, ele já está baqueado de um dia anterior, de muita atividade, então ele está começando 50%, digamos assim. Ele não está 100%, ele está nos 50%. E a partir daí, para que você consiga ter esse despertar e consiga ter todas as suas atividades normais, você vai precisar de muito mais energia. Então, a estimulação da fome é a forma pela qual o seu organismo consegue restabelecer esta energia e todas as atividades que estão funcionando de forma precária naquele momento. Então, primeiro de tudo, você passa a comer muito mais. Segundo ponto, É, você fica muito irritado, né? Tanto para nós adultos quanto para os bebês.
perceba, eles ficam extremamente irritadiços. Enquanto que nós passamos a comer mais, os bebês passam a ficar praticamente sem vontade de comer. Então, isso depende, é claro, que de cada bebê, né? E de cada pessoa também, mas em geral é isso. E fora o detalhe da atenção, né? Você perde totalmente a atenção, você perde totalmente os reflexos. Então, é extremamente perigoso, porque no dia seguinte, se você dirigir, se você operar algo de uma atividade de extrema atenção, você não vai conseguir. Terceiro ponto é memória. A sua memória fica péssima, você esquece mais facilmente, que é até um ponto que eu discuto bastante com os meus alunos. Sono e memória devem andar juntos, né? De mãos dadas. De mãos dadas, porque eles ajudam um ao outro plenamente. Quando você dorme, você consegue transformar toda aquela informação que você teve durante o dia em algo mais fixo. Então, você consegue realmente memorizar para o dia seguinte, lembrar adequadamente. Então, estudantes, quando vocês estudam e quando vocês chegam no dia seguinte e na prova tem aqueles famosos brancos, é porque provavelmente você não memorizou bem, você não dormiu adequadamente. E aí entra uma parte que questionaram, que até aqui questionaram, quantidade de horas, né? Quantidade de horas adequada. Se dorme 5, se dorme 6. Cada organismo vai precisar de uma quantidade de horas. Tem pessoas que com 5 horas já está ótimo. Tem pessoas que com 8, 9, 10 que vai estar adequado. Então, tudo isso depende do organismo. E para que você saiba qual a melhor quantidade de horas para você, observe. Porque para aí, vai analisando, vai se respeitando. E a partir daí se conhecendo, você vai conseguir. Né? Precisa de 12 horas? Precisa de 11 horas, eita! Eu entendo plenamente vocês, viu, Natália e Vivi? Porque eu sou uma dessas. Eu sou uma dessas que preciso dormir muito. Eu entendo. Mas tem que se respeitar. Eu geralmente não preciso de tudo isso. Eu acho que, pelo que eu me conheço, assim, 8 horas para mim está o suficiente, né? Às vezes não dá, por conta do serviço, não dá para ter essas 8 horas, eu acabo tendo menos. Mas acho que também a questão da rotina, muito tempo nessa rotina, acabei me adaptando a esse modelo. Mas tem dias que é realmente muito. Você chega no final do dia, você só quer dormir. Né? E aí tá uma outra questão também, que é até interessante a gente falar, porque, por exemplo, teve uma vez que eu cheguei muito, sabe, com aquele sono que você vem, assim, já do serviço, quase que dormindo em pé. Empurrando, né? E você não vê a hora de chegar, tomar um banho e descansar. E aí, beleza, cheguei e tomei banho, comi. Logo em seguida, eu já fui dormir porque eu estava realmente muito cansado. E aí, depois que eu já estava, né, deitado, tudo, com a luz apagada, eu estava com dificuldade para dormir, com todo aquele cansaço, né? Então, é uma diferenciação que a gente sempre tem que prestar atenção também, nessa questão do sono, quando é sono e quando é cansaço, que são coisas diferentes, né? Exatamente. E a partir daí eu posso fazer um gancho para uma coisa que é perigosa. Porque é dito muito isto, principalmente para crianças, né? Alguns pais falam assim, eu vou cansar bastante essa criança, porque à noite ela vai dormir. Exato. Coisas totalmente diferentes. Dormir por cansaço, dormir por exaustão, não significa dormir adequado e da melhor forma. Existem diferenças. Quando você consegue dormir plenamente, existem vários fatores que te possibilitaram isso.
durante o dia, tudo que você fez durante o dia. Entre esses fatores, que a gente já falou da luz, a gente já falou do som, existe a parte da luz, da energia solar, mais particularmente vitamina D. A vitamina D ela é extremamente importante para todos, bebês, crianças, adultos, idosos, para todos nós, porque por meio da vitamina D você consegue incorporação de cálcio, por meio do cálcio você consegue liberação de neurotransmissores, e por meio desses neurotransmissores você consegue fazer com que os hormônios sejam liberados, sejam ativados, permite várias ações no organismo. Então, ter vitamina D adequada no seu organismo é de extrema importância para um sono bom. Porque a partir daí você vai ter, lembrando que você tinha falado que a banana tem muito triptofano, que estimula a produção do 5-HT, que estimula a produção da serotonina. Serotonina é um neurotransmissor extremamente importante para o sistema nervoso periférico, autônomo, simpático. E o simpático, que estimula o organismo, é extremamente importante para posteriormente você ter o contrário, que inibe o organismo, que é o parasimpático. Então, para você dormir profundamente, que você precisa de um neurotransmissor, que é a acetilcolina, antes disso você tem que ter a tirosina. Antes disso você tem que ter a serotonina. A tirosina também é um outro aminoácido extremamente importante, assim como o triptofano, e também serve para a estimulação posterior da serotonina. Então, tendo a serotonina, o organismo vai estar naquela função de ativação, o organismo vai reconhecer, já foi muito ativado, agora temos que inibir. Então, o organismo sempre funciona num ciclo. Sempre quando você hiperestimula, até de uma forma adequada, dentro da faixa de normalidade, o organismo reconhece e hiperestimula. Hiperestimula e hipoestimula. Então, tem sempre ativação para depois inibir. Então, por isso que você tem esse adormecer mais adequado. E um dos alimentos, temos nutricionistas aqui, né, Nath? Muitas nutricionistas. Muitas nutricionistas dela também. Desculpe aí estar falando a respeito de alimentos, vocês têm muito mais propriedade que nós, mas a banana, a aveia são extremamente importantes nessa parte da estimulação. E até um chocolatinho também, por que não, né? Um chocolate, dependendo de como for esse chocolate, tá? Carboidratos também, né? Eles têm essa questão de ajudar a potencializar até a questão da melatonina, né? É claro que, de uma forma geral, né, as pesquisas indicam que todos, né, de um modo geral, todos os carboidratos, mas tem alguns específicos aí, e aí vocês consultam as nutricionistas para saber quais são esses. Depois podemos fazer lives com elas, né? Para falar dessa parte do sono e alimentação, né, senhorita Natália? Exato. E Bia também. Desculpa, Bia, não tinha visto que você estava aí. Que eles são, existem alguns carboidratos que eles são facilitadores da melatonina, né? Então eles ajudam com que a melatonina ocorra de uma forma natural, né? E seja muito mais presente aí durante a iniciação ao sono, né? Exatamente. Só complementando uma coisa que eu falei, mas eu acho que eu não deixei bem clara. A melatonina, ela começa a ser produzida logo com o nascimento, mas ela vai sendo produzida com uma quantidade que ainda não é significativa. Ela vai aumentando conforme você vai tendo o desenvolvimento da retina, conforme você vai tendo o desenvolvimento dessas células oculares. E a partir do 3º mês, que você tem realmente uma melhor desenvolvimento, você tem uma melhor captação da luz e, portanto, uma melhor
estimulação do cortisol no momento certo e uma melhor estimulação da melatonina no momento certo também, do ciclo circadiano. É sempre um ciclo, né? Até a É, questão hormonal é sempre esse ciclo. E isso, quando ele é quebrado, aí geralmente a gente tem algum problema, né? Então, exatamente. até aproveitando aí que a gente está falando, né, de alimentação, está falando de... teve uma segunda pergunta, né? Que essa é bem clássica, né? Evitar cafeína à noite ajuda? Ajuda e muito, né? Tanto é que tem um determinado horário que você tem o cortisol sendo liberado. Para que vocês tenham uma noção, cortisol é um hormônio apelidado carinhosamente de hormônio do estresse, né? Ele tem o lado positivo e o negativo dele. Ele interage no estresse, e estresse nós temos estresse positivo e estresse negativo. O estresse positivo é aquele que faz com que o organismo seja ativado. Então, portanto, você acorda, todas as suas atividades são despertas, são ativadas. Você tem a função muscular tendo contração e relaxamento nos momentos certos. Enquanto um músculo contrai, o outro relaxa, para que você consiga caminhar, para que você consiga acordar, despertar e começar o seu dia. Então, o cortisol, ele é da forma positiva, ele faz esta ativação fisiológica, e da forma negativa é quando você produz tão demasiadamente o cortisol, em quantidade tão acima do limite considerado normal, que você tem uma hiperestimulação de tudo. Então, a partir daí, você pode ter vários outros problemas, a decorrência de vários outros problemas. Dentre eles, que relaciona-se bastante cortisol em excesso, e não assim de uma hora para outra, isso é conforme o tempo. Problemas cardiovasculares, podendo desempenhar um infarto, um derrame, tem problemas relacionados com a obesidade, o surgimento da obesidade, tem problemas relacionados com diabetes, tem problemas relacionados para todos os gostos e para todos os lados do seu organismo. Então, o cortisol em quantidade fisiológica, ele funciona otimamente, porque sem ele você não está aí de pé, acordado e nos ouvindo, né? Então, o cortisol, ele é importante. Porém, a parte negativa, ele é bem negativo mesmo. Então, para que você tenha um equilíbrio entre o cortisol e a melatonina, a cafeína, ela é um estimulante. Ela possui, ou melhor, o café possui a cafeína, que é um estimulante, e tem ação similar ao cortisol. Além de ter ação similar ao cortisol, ele também pode fazer com que você tenha mais liberação de cortisol. Então, é um vício, né? Quando você tem o hábito de consumir muita cafeína, e tem organismos e organismos, tem pessoas que conseguem uma quantidade maior, tem outras que é melhor não, faz com que você tenha a liberação, com a cafeína você libera essa estimulação e libera o cortisol. E aí depois tem a queda. E a queda é muito grave, muito acentuada. Aí por isso que a pessoa vai lá e consome mais cafeína, para se manter acordada. E aí tem mais outra queda. Então é extremamente danoso para o organismo isso, né? Antes de dormir é pior ainda. Aconselha-se, para o geral, porque cada organismo é de um jeito, mas em geral aconselha-se o uso da cafeína até, no máximo, 18 horas. Porque lembra que a gente tinha falado quando que é estimulado a melatonina? Quando Sim. começa a ser estimulado? 18, 19 horas. Então, por isso que a cafeína até, no máximo, 18 horas te ajudará. Uma quantidade razoável também, né? Não Quantidade adianta chegar, razoável por exemplo, também. 17 Exatamente. horas e tomar
Um duas balde. taças de café, que aí não, não vai Aí ser não muito dá. legal, não. Aí não dá, aí não dá. Tem que ser uma quantidade pequena. E ainda tem a diferença do café expresso para o coado, né? O coado tem muito menos cafeína. O expresso ele tem uma quantidade de cafeína bem maior, quase que o dobro, né? Então, isso também depende do tipo de café que você estimula, do tipo de café que você consome. Então, Sim, não, esqueça quem fez essa pergunta. esquece o Café café. é durante o dia, até no máximo às 18 horas. Temos as nutricionistas aí, se vocês quiserem acrescentar algo ou dizer assim, é isso mesmo, aprovado. Ixi, a nutricionista nem toma um café, nem gosta. É o quê? Eu já Até fui aquele muito viciada. cafezinho. Eu sou suspeito para falar, né? Eu adoro café. Mas assim, aquele cafezinho, então, logo após o almoço, que muita gente gosta de tomar, tá liberado, né? Sim, sim. Depois do almoço, tudo bem. Mas É, antes de não. dormir, pelo amor de Deus, não. De jeito Exato. algum. Outra coisa também que as pessoas, até acho que o Emerson chegou a comentar sobre isso, né? As pessoas que têm o hábito de se alimentar poucas horas antes de dormir. E isso também acaba sendo bem prejudicial, né? Eu até sempre dou o exemplo de que o nosso organismo ele funciona como uma fábrica, né? Então ele tem horário para tudo, né? Os hormônios eles trabalham nessa questão do horário, né? Sim, Então você comer um pouco antes de você ir dormir é a mesma coisa que você chegasse para o trabalhador que está encerrando o turno dele e falasse assim, ó, acabou de chegar um caminhão, tem que descarregar. Não, mas eu já estou saindo, já deu meu horário, não, tem que descarregar esse caminhão. Então atrapalha, né, todo esse processo, porque tem que fazer digestão e tal. E aí os hormônios estão fazendo uma função que já não era para estar fazendo esse horário, né? exatamente. E além desse detalhe, você também está tendo um desvio de estimulações no organismo, né? Então, no momento em que você deveria ter uma queda, e tem geralmente essa queda, em termos do sistema digestório, você tem um início, né? Na manhã você está com o sistema digestório funcionando em plena força total, no almoço também. Depois, quando chega no meio da tarde, ele já começa a inclinar, né? Já começa a ter um sistema digestório um pouco mais lento, né? E a partir da noite já tem um sistema digestório muito mais lento. Então, além do detalhe disto, né, de ter um funcionamento mais em menor escala à noite, ainda tem o detalhe de que você tem outras estimulações, tanto nervosas quanto hormonais, e isso pode fazer com que o seu organismo desperte no momento que não deveria. Então, realmente, antes de dormir, se alimentar é o mesmo que tomar café antes de dormir. Vai estimular o organismo em momentos inadequados e isso pode te prejudicar. Eu vi aqui um comentário de uma ex-aluna muito querida. Não fiquem com ciúmes. Nossa, agora eu tô me sentindo, né? Natália também é uma ex-aluna muito querida. Mas eu vi aqui da Regilane que o café não tira o sono dela. Então, Rei, é o seguinte, eu já passei por isso, tá? Eu já vivenciei muito isso. Principalmente na época que eu estava trabalhando em universidade, para conseguir permanecer acordada à noite, e também a única forma pela qual eu conseguia me alimentar à noite, de uma forma rápida, era tomar café. Café era o meu jantar. Olha que absurdo, né? As nutricionistas vão me matar. Mas era a única forma pela qual eu conseguia ter algo rápido. Ou era café ou era cappuccino. Então, eu chegava à noite em casa, eu estava com um nível de adrenalina e cortisol lá na Lá no tampa, alto. lá no alto. Chegava saía por volta de 11 e pouco da noite da faculdade, chegava por volta de meia-noite e meia, ia começar a dormir por volta da 1, sendo que às 6 já tinha que estar de pé. Imagina,
Eu não conseguia, mas, nossa, não conseguia dormir, mas de jeito algum. Eu até dormia, viu, Rê? Você não tem dificuldade de dormir? Eu até dormia, mas o sono, ele não era profundo. Ele não era aquele sono reparador, saudável, de você acordar no dia seguinte tranquilo, sossegado, de que tudo aqui está funcionando plenamente, está 100%. Você já acordava, eu já acordava quebrada. Então, isso ia até chegar no final do semestre, que a gente agradecia, graças a Deus, chegamos no final desse semestre, Senhor, e agora podemos dormir. Que horror. Mas Não, mas é complicado. Até o Emerson perguntou aí a questão da Coca. Coca também, Coca, né, contém nossa, cafeína, uma alta concentração. E quando você junta os dois, então, eu até brinquei outro dia aí no uma meu bomba. Instagram, né? Tirei uma É, foto tem daquela aquela Coca-Cola com Coca cafeína. café, falei, ó, o novo psicotrópico aqui, É verdade. É né? verdade, eu lembro. Mas é É, realmente isso, gente. Para vocês terem uma noção, Coca-Cola, ainda mais dependendo da Coca-Cola, porque agora eles vão acrescentando mais substâncias, isso e aquilo, você tem um nível de cafeína muito maior do que o próprio café da Coca-Cola. Então, Coca-Cola também é um outro hiperestimulante, é praticamente um psicotrópico para te deixar aí acordado, ligadaço, né? Os outros estimulantes também, que agora tá me fugindo da cabeça, mas que também tem cafeína. Ai, meu Deus, energéticos. energético. Nossa, Inclusive horrível. até chocolate, né? Dependendo do chocolate, aqueles 90% cacau, 70% cacau, acabam influenciando também, né? Nossa, muito, muito. Então, tudo tem um momento certo. Assim como o organismo é um ciclo, e a gente mencionou o horário melhor para você tomar o café, que até no máximo 18. O chocolate também entra nesta e você tem que comer com parcimônia, com equilíbrio e dependendo do organismo e principalmente do horário que você for consumir, não consuma aqueles que têm alta taxa de cacau, porque aí você vai É, ter um outro estimulante que é chamado de teobromina. A teobromina, ela funciona da mesma forma que a cafeína e vai fazer com que estimule também cortisol. Então, quando eu disse à noite quando eu disse que um dos alimentos que ajudam, né, no sono é o chocolate, mas veja bem, com quantidades pequenas e não muito antes de dormir, né? Só para ter um estímulo da tirosina, que vai ser liberado esse aminoácido, e por meio dele vai ser liberado posteriormente a serotonina, para posteriormente fazer com que você adormeça. Então, tudo tem um momento certo, e se todos nós nos respeitarmos, isso vai funcionar adequadamente. Tem sim. uns aqui, a Viane, ela gosta de chocolate amargo, após o almoço. Nossa, bombom com café aí, piorou. Chocolate com café. Eu já fui realmente muito viciada. Hoje em dia, larguei das drogas. Larguei, brincadeira. Não me entendam Tá mal, pelo amor de liberta Deus. desses vícios. Estou liberta desses vícios, principalmente do café. Depois de um longo e tenebroso inverno, consegui. Mas eu não estou aqui também para falar mal do café. O café é ótimo, tudo em equilíbrio no momento certo, né? E só que eu percebi que para mim, no meu organismo, o café ele estava fazendo já um mal e que eu estava usando ele como uma muleta para conseguir permanecer acordada. E a partir do momento que eu me livrei dele, eu consegui ter um despertar muito melhor, porque provavelmente o meu cortisol passou a ser produzido melhor. Porque o nosso organismo ele é muito inteligente. A partir do momento que você já tem um estimulante, às vezes o organismo pensa da seguinte forma: já temos um estimulante, por que vamos produzir mais um? Gastar energia. Então ele para de produzir aquele cortisol. E aí você vira um viciado naquela substância que te mantém acordado. Então tem que se tomar cuidado em relação a isto para que você não crie um vício, uma dependência
psicológica e, posteriormente, química, né? Perfeito. Eu fugi um pouco do assunto, me desculpem, mas Não, que imagina. Falo de um assunto e passa para outro. Imagina. Imagina, não esquenta não. Aqui, a gente teve uma pessoa que perguntou, atividade física regular ajuda a dormir bem? Sim, com certeza. É um dos outros fatores, né? Conforme a gente vai falando aqui, a gente vai falando de todos os fatores que ajudam. Um dos fatores que ajudam também é a atividade física regular. Por quê? Assim como os alimentos vão estimulando a produção da serotonina, desse neurotransmissor, nós temos a produção e liberação de alguns neurotransmissores com atividade física. O principal deles é a endorfina. Perfeito. E a endorfina, juntamente com a serotonina e também a dopamina, são o trio que fará com que você tenha o bem-estar. O bem-estar durante o dia e um sono adequado à noite. Então, a endorfina vai fazer com que você tenha a estimulação, com que as suas atividades celulares aconteçam no momento certo, da melhor forma possível, para que quando você se encaminhar do horário de dormir, você tenha a atividade correta naquele momento. Então, a atividade física faz com que você tenha o bem-estar faz com que você tenha esses neurotransmissores que vão permitir com que você tenha todas as atividades acontecendo, portanto, o sistema nervoso, periférico, autônomo, simpático, e para posteriormente você ter o parasimpático, adormecer, entrar no sono profundo, sonhar e depois voltar para o simpático de novo, que vai ter o cortisol, você vai acordar e vai ter um belo dia no dia seguinte. Produção de serotonina e aí vai. Exatamente. Então, a atividade física ela é extremamente importante, tanto para você ter essa parte de estimulação, quanto também uma das formas pelas quais você consegue despertar um adormecer. Para algumas pessoas, a água é uma forma relaxante, é uma forma de você conseguir ter este relaxamento e entrar no sistema nervoso parasimpático, ter a liberação da acetilcolina melhor. Então, para alguns, tomar um banho antes de dormir, tanto para bebês quanto para nós adultos, é algo que pode ajudar para que você realmente consiga adormecer e dormir profundamente. Para outros, uma atividade física ideal é qualquer atividade que esteja na água, então natação, hidroginástica, ou mesmo simplesmente ficar numa sauna, né? Ou mesmo ficar numa banheira. Então, aquele calor vai estimulando e vai fazendo com que você consiga começar a entrar num decréscimo desse sistema nervoso, a inibição do sistema nervoso. Tanto é que das fases que nós temos, a primeira delas, que eu não falei em detalhes, mas para que vocês tenham uma noção, a primeira delas é chamada de vigília. É aquela que você deitou na cama, mas fechou o olho, mas ainda está sentindo tudo ao redor. Você ainda sente, ouve o que está acontecendo, sente o ambiente, você ainda está presente. Só na segunda fase, ou melhor falando, dependendo do como você estudar, da primeira fase pós-vigília, que você começa a adormecer, depois você entra num sono leve, que você pode ser ainda desperto por qualquer barulho, e aí depois você entra num sono profundo com as inúmeras fases e a última o sonho. Então, é extremamente importante que você tenha tudo isto e a atividade física pode te ajudar e muito para que isso aconteça. É claro que você não vai fazer uma musculação antes de dormir e muito menos atividade que vai te despertar, né? É bom esclarecer isso aí. Exatamente. A atividade que vai te despertar é durante o dia. A atividade que vai fazer com que você adormeça melhor é durante a noite. Você pode fazer um pouco antes de dormir, sim.
Olha, a gente vai ter que encerrar essa primeira parte, como era previsto, Meu tá? Eu vou Deus. salvar aqui, Desculpa, vocês pessoal. voltam, vocês entram novamente, ok? Me Então desculpa. eu vou, imagina, eu vou encerrar aqui e a gente voltem, tá? Para a live, Por favor, para não a parte durma. 2.